Caríssimos irmãos, irmãs, irmãos espíritas e não espíritas, o que significa eletizar a doutrina espírita? Este é um assunto que está ganhando corpo ultimamente. Existem muitas críticas a respeito de determinados cursos que são pagos, determinados eventos que são pagos e o que é a elitização da doutrina. Alguns dizem que se há a necessidade de você pagar por um curso ou precisa pagar caro por um ingresso, e tem muitos ingressos aí que privilegiam inclusive hospedagem em hotéis, não é? Caros, para você escutar a palavra de um palestrante ou de vários palestrantes. Você está fazendo o quê? Eletizando algo. E o que é eletizar? É você deixar aqueles que podem pagar entrar e os que não podem pagar não entram. Então, você está diferenciando com o dinheiro, com o pagamento do dinheiro, aqueles que têm acesso ou vão ter acesso a informações que estes, entre aspas, palestrantes, ou enfim, vão estar ali colocando para todas as pessoas. Por outro lado, existe, obviamente, a despesa de se organizar um grande evento. E muitos gostam, não é, de estar no conforto de poucas pessoas. E essas despesas têm que ser pagas por alguém. Então, podemos dizer que ela pode ser paga por aqueles que querem pagar por esse conforto. Mas isto é correto? É incorreto? Depende do ponto de vista que nós entendemos o que é a elitização ou não. Como dissemos, existem despesas para deslocamento desses irmãos que vão palestrar, não é? E muitas vezes vem de longe, precisa ir viajar de avião, eles também vão se hospedar, eventos que demoram aí 3, 4 dias, tudo isso gera uma despesa muito grande, principalmente nos nossos dias. Mas a pergunta é, nesses eventos se divulga a doutrina espírita? No meu entender, muito pouco de divulgação existe, porque os assuntos que são discutidos nesses eventos, são conversados nesses eventos, não ajudam a divulgar a doutrina espírita para o mundo, entre aspas, né? Diríamos assim, mas apenas para aquela elite, aquelas pessoas que estão ali compreenderem determinados assuntos que está se conversando. E muitas vezes, nesses eventos também, eventos que são maiores, você percebe quando existe um maior número de palestrantes ou uma roda desses palestrantes, em algum momento vai existir ali uma vaidade sobrepujando a divulgação da doutrina espírita. Em algum momento vai haver uma disputa de egos. Quem sabe mais ou quem sabe menos, ou quem coloca as palavras mais difíceis, ou os pensamentos mais elevados. E quando isto acontece, você está fugindo de quem? De Deus, não é? Daquilo que Ele, através de Jesus, nos colocou como orientação para entendermos o sentido da evolução. Alguns podem dizer, mas a evolução, ela depende de vários aspectos, e eu concordo. A evolução realmente, ela vem do conhecimento de diversos segmentos. Mas nós precisamos sempre entender que
que o Espiritismo, sendo uma doutrina relativamente nova, essa doutrina precisa de uma divulgação cada vez maior. Se estes eventos são fechados, elitizados e não trazem para a doutrina a divulgação que ela necessita, que ela merece, então provavelmente nós não estamos no caminho correto. Mas também não podemos cercear aqueles que possuem o dinheiro para pagar e querem assistir estes eventos pagos. E falam eventos e aproveito para falar também nos cursos pagos que nós estamos vendo online, sendo oferecidos nas redes sociais para quem tiver dinheiro para pagar. Aprenda a doutrina espírita, aprenda este assunto ou aquele assunto, mas você precisa pagar. Isto é correto? Nós vamos novamente entrar na mesma discussão das despesas. Muito bem. Mas nós podemos procurar outros recursos que não sejam esses recursos de se pagar. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela oferece o estudo do Espiritismo à distância. Se você procurar no Google, não é? Você vai encontrar. A Federação Espírita Brasileira, ela disponibiliza assuntos vários, cursos de capacitação vários, para quem quer fazer isso da sua própria casa, sem participar de eventos pagos, sem participar de cursos pagos. Então nós percebemos que não há necessidade de se criticar A, B ou C por estarem fazendo o que querem fazer. Porque nós estaríamos entrando num campo de discussão que não é o campo de discussão que o espírita deve procurar. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Se existe alguém que quer cobrar pelo seu curso e tem alguém que quer pagar por este curso, nós não podemos cercear. Vai da vontade de cada um, não é? E isto, se for certo ou não for certo, não cabe um julgamento cristão desse tipo de atitude. Pode ser que tenhamos outras opiniões enquanto nós estamos conversando aqui. Os que estão nos vendo, ouvindo, podem pensar de uma maneira diferente, mas é uma opção de livre-arbítrio igualmente. Por isso que nós dissemos que podemos procurar alternativas para o aprendizado. Você que está na doutrina espírita, a sua casa, a casa que você frequenta, tem poucos cursos, não existe problema nenhum. Procure ingressar num computador, não é? Se você tem um computador, ingressar nesses cursos online que estamos nos referindo e procurar as informações sobre aquilo que você realmente está querendo aprender, e você vai encontrar, tenha certeza disso. A Federação Espírita Brasileira, ela tem uma vasta experiência nesses assuntos de ensinar online. Então, não há problema nenhum nesse sentido. Agora, muitos elitistas querem comparar aquilo que Kardec escreveu com outros filósofos da sua época ou outros líderes religiosos. Eu penso que desta maneira a elitização da nossa doutrina, filosofar sobre o que ele poderia ter feito ou não poderia ter feito, Kardec, estamos falando dele, não é correto. Kardec foi o espírito escolhido para divulgação daquilo que Jesus precisava. Então, que é a codificação da doutrina espírita. E ele escreveu, obviamente, dentro de um contexto que ele recebeu
dos espíritos que estavam ali ajudando nesta codificação. E mais do que Kardec, estes espíritos sabiam exatamente o que nós precisávamos. Então, muitas pessoas querem reescrever, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, imaginam que podem reescrever as obras de Kardec, deixá-la mais moderna. A situação não é deixar mais moderna ou menos moderna, é entender o que está escrito ali. É a mesma situação de que você queira reescrever a Bíblia, as histórias que já foram contadas dentro daquele contexto que foram contados. Nós não podemos pensar desta maneira. Mas, obviamente, estes espíritas mais, diríamos assim, mais novos, que estão chegando na doutrina mais recentemente, e que são pessoas inteligentes, sem dúvida, pessoas articuladas, como nós já dissemos, podem enxergar em algum momento oportunidades e diria que atacar a doutrina de uma maneira muito particular, se colocando numa posição de o sabido, eu sei mais, eu entendo mais, e nós vamos articular isso aqui de uma maneira diferente. Kardec não estava pensando corretamente, não é? Não é a maneira como nós devemos entender a doutrina espírita. E muito menos politizar a nossa doutrina. Hoje existem aí correntes que dizem que existem espíritas de direita, espíritas de esquerda, espíritas conservadores. Não são espíritas de direita, de esquerda ou conservadores. São homens que pensam de maneira diferente. O espiritismo é o mesmo, não mudou. A doutrina espírita é uma só. Se o homem que estudou a doutrina espírita, que tem a doutrina espírita como exemplo, ele é politizado e vai querer então trazer esta politização para dentro da doutrina, não é correto, obviamente que não é correto. É pelas nossas ações que vamos mostrar se somos realmente espíritas. Se você está dentro da doutrina espírita, você estuda o Evangelho, sabe o que precisa fazer, distorce o Evangelho para colocar o seu ego, a sua pseudo-inteligência a favor de outras situações da política, não tem nada a ver com o espiritismo. Mas esta situação que está tomando o corpo, como nós dissemos, ela se infiltra dentro das casas espíritas, trazidas, obviamente, por espíritos inferiores que querem insuflar essa situação. Nós vemos nas redes sociais espíritas que dão palestras, grandes palestras, palestras espetaculares, falando sobre a política de uma maneira muito negativa. E com isso, levando para a doutrina espírita a situação da politização. Então, que cada um tenha sempre o seu julgamento próprio, que seja concernente, que tenha a aquiescência, vamos dizer assim, do seu conhecimento em relação à doutrina e possa separar nesse julgamento aquela pessoa que está falando da política, mas que é espírita. Separe. Pense sempre que Jesus é o foco, a doutrina é o foco, a divulgação da doutrina espírita é o foco principal. Chico Xavier nos brinda com uma frase que eu penso ser um pilar para aquilo que nós acabamos de conversar aqui. Quando diz: o Espiritismo é a verdade, verdade com letra maiúscula, a verdade de Jesus, para todos os povos, porque nós somos cristãos e falamos de Jesus, da espiritualidade para todos os povos. E continua: se a doutrina espírita se elitizar,
o espírito do cristianismo a abandonará. Chico Xavier. Então, com esta frase, nós encerramos essa nossa conversa e esperamos que tenhamos todos sempre no nosso coração, como dissemos, que o cristianismo e Jesus devem estar sempre acima dos desejos e dos pensamentos humanos. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar sobre a elitização da doutrina espírita. Muito obrigado a todos.